Continuando a aula, então, nós temos mais algumas situações para comentar em relação a essas excludentes de responsabilidade. Então, nós começamos lá atrás falando um pouquinho de como que se exclui essa responsabilidade, quais são as formas previstas em lei de exclusão dessa responsabilidade, e falamos um pouquinho sobre essa teoria doutrinária de que eles não seriam exatamente excludentes de responsabilidade, mas sim a ausência dos requisitos básicos para a responsabilidade civil. Bom, então, o próximo comentário que a gente tem é uma situação que também chegou ao STJ e também foi decidida em relação a essa questão da excludente da responsabilidade, né? Que é a do produto estragado, mas não consumido. Então, suponha você que comprou um salgado lá no mercado e ele veio com um cabelo. Ou veio até, estou falando de cabelo como uma coisa até bem leve, né? Já foram encontradas diversas coisas dentro. Mas ele não chegou a ser consumido. Eu vi antes e joguei fora ou levei lá para eles verem e assim por diante. A jurisprudência entendeu que como não houve consumo efetivo daquele bem, não existe dano indenizável. E aí, nesse sentido, acabou excluindo a responsabilidade civil, então, do estabelecimento por ausência de dano no caso concreto, que é uma questão até bem discutível, né, pessoal? Principalmente quando a gente pensa que muitas vezes é sorte de não ter consumido, porque se tivesse de repente comido alguma coisa, já foram encontradas diversas coisas dentro da comida, então seria um negócio ainda pior, né? Eu imagino assim, isso já falando um pouco da minha visão e não tanto da visão da doutrina, né? Mas eu vejo assim, talvez a indenização possa ser menor quando não houve consumo, porque o dano em tese seria menor, o dano foi mais o susto, mais a situação de constrangimento, mais tudo aquele às vezes dá nojo e outras situações aí, né? E aí eu posso dizer assim que por conta dessas situações, por conta da ausência de consumo, eu tenho um dano menor e, portanto, uma indenização menor. Agora, falar de ausência de dano, olha, eu vou discordar aqui de muitos dos doutrinadores que falam que de fato não existe dano porque não houve um ato ali, né? Não se finalizou o ato, digamos assim, tá? Mas isso é uma discordância pessoal, claro. Então, cada um fica livre aí para pensar dessa forma. O fato é que o STJ, em várias decisões, já tem excluído a responsabilidade por ausência de efetivo consumo do produto. A observação seguinte, na verdade, é uma discussão que já existe há muito tempo dentro do Poder Judiciário e que acaba gerando muitos conflitos, né? Conflitos de entendimento, as pessoas ficam às vezes irritadas, ficam às vezes confusas, né, por conta dessa situação e assim por diante. Que é o tal do conceito do mero aborrecimento. Então, o que é o pano de fundo, digamos, dessa teoria do mero aborrecimento que tomou o Poder Judiciário de uma forma assim tremenda, né? Porque a gente teve uma onda de ações de indenização caindo no Poder Judiciário e essa onda de pedidos de indenização, muitos deles, concordo, sem razão nenhuma de ser, tá? Então, para tudo se estava indo ao Poder Judiciário. Então, eu tive uma onda dessa. E aí, por conta principalmente daquelas questões de indenização contra as companhias de telefone, de indenização contra os bancos por espera na fila, diversas situaçõezinhas assim que foram gerando, digamos que indenizações corriqueiras, né? O tempo inteiro a gente via aquelas ações. O Poder Judiciário começou a entender que deveria tomar uma atitude
sob pena de que aquilo virasse como de fato virou, né, um hábito das pessoas. Extraoficialmente a gente conhece pessoas que inclusive viveram por um tempo de indenizações de fila de banco, de outras situações nesse sentido. Então, quer dizer, o negócio estava de fato banalizado. Aí, o Poder Judiciário decidiu tomar uma atitude, que na verdade, essa atitude do Poder Judiciário foi uma mudança radical de entendimento, que é a seguinte: o Poder Judiciário começou a considerar, tá, que meros desgostos do dia a dia, né, que as pessoas sentem de forma mais corriqueira, eles não devem chegar ao Poder Judiciário e ser objeto de dano moral. Então, quer dizer, vamos refrasear essa teoria. Ela entende que qualquer pessoa tem um certo nível de aborrecimento que toda pessoa passa em determinadas situações. Tá? Então, vamos pegar o exemplo do banco, por exemplo. É um aborrecimento corriqueiro das pessoas, não é nada que extrapole aquilo que a pessoa já passa em outros momentos. Então, digamos que não é um aborrecimento que vá tirar a pessoa do sério, ou que vá tirar um excesso, né, do sossego da pessoa, nem nada nesse sentido. Isso estou falando o que o Poder Judiciário entendeu, tá? Então, essas situações meramente corriqueiras, elas não poderiam, então, gerar o dano moral. Agora, uma coisa que a gente precisa debater, a gente precisa entender, que é o seguinte: qual que é o conceito efetivo de mero aborrecimento? Como que eu sei se determinado aborrecimento ultrapassa ou não ultrapassa o normal da vida cotidiana? Como é que eu vou saber, eu, pessoa que vou ao Poder Judiciário, como é que eu vou saber se aquilo que eu passei passou do limite ou não? Se eu não sei qual é o limite. Então é uma preocupação principalmente dos profissionais do direito, dizer, olha, isso acabou virando uma forma, né, de selecionar aqueles casos ou aquelas pessoas que podem ou não ser indenizadas eventualmente por alguma coisa. Isso acabou virando um critério muito subjetivo para definir o que é causa de indenização e o que não é. E aí é exatamente por conta dessa subjetividade excessiva, digamos, né, que essa teoria do mero aborrecimento gerou uma preocupação muito grande por parte dos profissionais. Que se uma determinada pessoa chega para mim, tá, e ela me diz que ela sofreu um determinado dano, eu, profissional, eu devo ser o primeiro, a gente sempre fala assim, o termo é esse, né? A gente sempre fala, o profissional deve ser o primeiro juiz do caso, que é, quando a pessoa chega para mim, eu tenho que saber se aquilo tem futuro, se aquilo não tem, quais são as possibilidades, alertar a pessoa disso e assim por diante. Aí a pessoa chega para mim dizendo que ela sofreu um dano X, por conta de uma situação que aconteceu com uma empresa lá Y. Como é que eu vou saber dizer para essa pessoa se ela sofreu ou se ela não sofreu um dano, se eu tenho uma teoria que basicamente é subjetiva e basicamente pode entender qualquer coisa como um mero aborrecimento cotidiano ou pode entender qualquer coisa como uma possibilidade de dano? Então isso dificultou muito o entendimento dessas pessoas que querem recorrer ao Poder Judiciário e que às vezes não
não sabem como fazer isso, porque eventualmente isso pode gerar um prejuízo lá na frente. E isso nós temos que entender também, pessoal, que assim, ó, qualquer demanda, ela gera um determinado nível de risco, ainda que ele seja mínimo, ainda que ele seja muito pequeno. Então, demandar no Poder Judiciário é um negócio muito sério. E aí, como eu não tenho certeza, eu nunca tenho, mas como eu não tenho um parâmetro, né, para ir em frente, isso acabou gerando uma situação muito incômoda, talvez. E uma outra situação também é que o mero aborrecimento ele acabou virando razão para julgamento improcedente de ações em que efetivamente havia ocorrido um dano e que é evidente o dano. Mas aí aquele dano evidente ele acabou virando mero aborrecimento. E mais uma outra situação ainda, que é o fato de que, em muitos casos, eu tenho dois casos muito semelhantes, em que um é mero aborrecimento e o outro não é. O outro é passível de indenização. Então, esse critério, como ele não é claro, ele acabou gerando várias interpretações diferentes. Cada juiz pensa nesse conceito de uma forma diferente e assim por diante. Então, é um dos grandes debates dentro do direito do consumidor. Tá? É tema até para artigo, eu acho, e tem vários artigos discutindo, né, esse assunto do mero aborrecimento e até que ponto que vai esse mero aborrecimento cotidiano. Beleza? Próximo ponto é a inclusão em cadastro de inadimplentes. Isso é exercício regular de direito por parte da companhia ou culpa exclusiva da vítima. Então, é muito lógico, mas isso se precisou ser decidido inclusive pela jurisprudência, ou seja, é porque realmente alguém estava discutindo esses conceitos básicos. Mas basicamente, se houve efetivamente inadimplência, ainda que seja tomada outra decisão depois, tá? Uma decisão judicial, sei lá, em outro sentido, mas que não se exclua a inadimplência em si, isso é exercício regular de direito. Ele foi lá, ele incluiu porque existia de fato uma inadimplência, e essa inadimplência não foi derrubada. Conseguiu declarar depois a inexistência de relação entre os dois. Beleza, então não tinha inadimplência e, portanto, aí já é exercício regular de direito. Bom, o que a gente tem que entender aqui nessa diferenciação de conceitos? Primeiro, aqui nós estamos discutindo duas situações que estão em favor do consumidor, do fornecedor, desculpa. Tanto o exercício regular de direito quanto a culpa exclusiva da vítima. Só que, mais uma vez, vamos lembrar da análise terminológica aqui. O exercício regular do direito, tá? Ele está antes. A culpa exclusiva da vítima ela está depois. A doutrina, para vocês entenderem, a doutrina entende que existe exercício regular do direito. Tá? Exercício regular do direito. Então, de qualquer forma, estaria excluída eventual responsabilidade, digamos, né? Se a inadimplência for considerada regular, ou seja, se existiu de fato inadimplência, exercício regular do direito, tá tudo certo. Pode ser considerado culpa exclusiva da vítima? Pode também. As duas correntes existem dentro da doutrina e as duas correntes são aceitas, tá? A maior parte da doutrina entende como exercício regular do direito. Beleza? E aí, por fim,
eu tenho a questão dos danos morais resultantes de mero inadimplemento do contrato. Então, veja bem, a maior parte das ações no Poder Judiciário que alegam a inadimplência do contrato de consumo, elas têm também um pedido de indenização por danos morais. Assim como na Justiça do Trabalho, por exemplo, sempre havia pedido de dano moral no final pelo descumprimento da relação trabalhista. Aqui também, é mais ou menos no mesmo sentido, digamos, né? E por um tempo, essas indenizações, elas acabavam sendo concedidas, tá? Principalmente porque se entendia que havia um dano reflexo nesse descumprimento contratual. Mas aí o STJ acabou firmando o entendimento de que o mero descumprimento contratual ele não gera danos morais, não gera danos reflexos. Então eu preciso comprovar o ato, preciso comprovar o dano e preciso comprovar o nexo causal. Qual que seria o dano aqui? O dano moral que eu estou pedindo. Então, em relação ao dano moral, eu preciso comprovar esses 3 requisitos para poder ser deferido junto com eventual rescisão contratual, junto com outras situações ali que se esteja cobrando dentro do processo. Mas tem um porém. Hoje se fala em 2 teorias, tá, que estão, na verdade, relativizando esse conceito de que o mero descumprimento contratual ele não gera dano moral. Vou falar um pouquinho dessas 2 teorias e aí vocês vão entender o porquê. A primeira teoria é a teoria da perda do tempo útil. Então, pensa na seguinte situação. Eu fiz um contrato com o banco e aí o banco descumpriu esse contrato. Por conta do descumprimento desse contrato, eu tive que ir 5 vezes lá no banco. Cada uma dessas vezes eu esperei 2 horas na fila e eu fiquei mais 2 horas sendo atendido. Além disso, eu tive todo um transtorno, tá? A minha rotina eu tive que mudar toda, porque toda hora eu tinha que ir lá no banco de novo para resolver esse problema e assim por diante. Então, qual que é a teoria envolvida aqui? É que eu perdi do meu tempo útil, no mínimo, 20 horas. Fora o tempo que aquilo me tirou por causa da mudança de rotina, por causa do estresse, por causa de toda aquela situação que eu tive que resolver. Outro exemplo, a companhia telefônica fez uma cagada lá, e aí eu fui ligar. Call center a gente sabe como é que é. Nenhum call center atende com menos de 1 hora. Então, cada vez que eu fiquei lá, eu esperei 2 horas. E aí passa para o outro setor, passa para o outro setor, para o outro setor, para o outro setor, para o outro setor. Resultado, cada ligação foi 2 horas também. Então, perda de tempo útil. Essa aqui é a teoria. E, segundo a teoria, que já vem sendo aceita pelos tribunais, por isso que eu falei que está relativizando esse mero descumprimento contratual como gerador de danos morais, né? Esse tempo é passível de ser indenizado. Então, eu indenizo por danos morais, eu indenizo por danos materiais se houver dano material e assim por diante. Então, eu vou indenizar esse tempo útil perdido com a tentativa de resolução daquele problema. Segunda teoria, que relativiza isso, é a teoria da perda de uma chance. A teoria da perda de uma chance é aquela que diz que em determinadas situações, por conta do descumprimento contratual do requerido, eu perdi a chance de conseguir algo muito positivo. E aí, o exemplo mais utilizado, o exemplo mais claro disso é: eu tinha uma viagem marcada para fazer um concurso público, e aí essa viagem foi desmarcada, deu problema no avião, desmarcaram o voo sem mais nem menos, não me levaram para lá, resultado, eu perdi o concurso público. Eu perdi uma chance
de ser um servidor concursado por conta da atitude da requerida. Agora, o que é muito importante aqui? A gente entender que não é qualquer chance que vai ser indenizada pela teoria da perda de uma chance. Essa teoria é muito mais extensa, tá, pessoal? Mas eu tô aqui pincelando só para vocês entenderem ela como uma exceção ao descumprimento contratual, como causador de danos morais. Então, eu tenho que comprovar que eu tinha uma mínima chance de conseguir aquilo. Não adianta, por exemplo, eu chegar e dizer que eu perdi uma chance de ganhar na loteria porque o ônibus não chegou e eu ia comprar o bilhete. Tá? Eu tenho que comprovar que a minha chance era real de conseguir. Se a chance for real de conseguir, aí essa teoria, essa perda de uma chance pode também ser indenizada, e isso também pelo mero descumprimento contratual. Então elas são exceções a essa regra aí, digamos. Agora, não existindo nenhuma dessas hipóteses, o mero descumprimento contratual, de fato, não é gerador de danos morais. Beleza, pessoal? Encerramos a aula de hoje. Até a semana que vem. Vejo vocês lá.